Então, nessa parte, dessa fase final agora desse módulo, nós vamos apresentar as propostas de tratamento, as propostas terapêuticas no tratamento de infertilidade. Então, é importante destacar, né, que cada fator tem cada um desses fatores que levam à infertilidade tem uma linha de cuidado que é específica, né, para vencer esse fator de impedimento à concepção. O fator masculino, né, quando a gente identifica alterações morfológicas ou em termos de quantidade de espermatozoide, né, se tem uma oligoespermia, uma quantidade baixa de espermatozoide, ou quando a gente tem uma astenoespermia, que é quando o espermatozoide não tem a capacidade de mobilidade que seja adequada, né, para poder fertilizar, esses pacientes eles podem se beneficiar de uma terapêutica bastante simples, que seria a capacitação desse esperma através de lavagem do esperma ou até mesmo associado à inseminação intrauterina, que é uma possibilidade também. No caso de uma infertilidade grave de um fator masculino, como por exemplo, né, uma azoospermia, ausência total de espermatozoide, o uso da fertilização in vitro avança muito, né, para dar a esse paciente uma possibilidade de ser pai. Então, técnicas de fertilização in vitro especificamente adequadas para uma situação em que o espermatozoide é o grande vilão, né, porque ele está ausente, há a possibilidade, através de uma biópsia, de uma punção de agulha fina, de dentro do testículo, do epidídimo, coletar esse espermatozoide, mesmo que ainda imaturo, no laboratório poder capacitá-lo e usá-lo numa técnica de fertilização in vitro que a gente chama de ICSI, que é a injeção citoplasmótica desse espermatozoide que é colocado dentro do óvulo para fazer a fertilização. Numa situação de uma infertilidade cujo fator é o fator uterino, por mioma, por pólipo, né, uma situação dessas que necessite de cirurgia, programar a cirurgia como uma opção de correção, né, dessa disfunção e eliminar o fator uterino. Se é uma infertilidade por fator ovariano, né, a indução da ovulação, normalmente começando com o clomifeno. Uma outra substância também que no Brasil ainda não é patenteada para poder usar aqui, mas que vem crescendo na literatura internacional, que é o letrozol, que é também dessa mesma linha de indução de ovulação, ou, no caso, as gonadotrofinas injetáveis que nós temos aqui, mas que são caras dentro desse âmbito do tratamento. Naquelas mulheres cujo fator da infertilidade é o fator tubário, a gente examinar bem, né, o fator tubário, o fator tubo peritoneal, a abordagem geralmente ela requer que a gente complemente com uma abordagem cirúrgica como forma inicial antes de indicar direto uma fertilização in vitro. Isso, claro, depende da idade da mulher, né? A temporalidade da planejamento terapêutico, que é discutido com o casal, tem a ver com a questão também da idade como fator, digamos assim, limitador, né, de qualquer tentativa mais aventurosa. A inseminação intrauterina é também um procedimento que já existe e descrito na nossa humanidade já há muito tempo. Quer dizer, você poder facilitar, né, a introdução do esperma dentro da cavidade uterina, usando de instrumentos que possam, né, abreviar digamos assim, perpassar qualquer obstáculo que tenha no colo do útero, ou enfim, hostilidade nesse sentido, ou modernamente, o que a gente mais observa com a mudança da sociedade também, são casais homoafetivos. Duas mulheres que querem conceber, fazer uso da inseminação artificial com sêmen de doador, ou no caso de casais heteronormativos, em que haja alguma dificuldade ou restrição, né, do parceiro masculino ou da parceira, seja por uma deficiência física, ou seja mesmo por uma questão ejaculatória, enfim, situações em que a gente possa facilitar o encontro do espermatozoide com o óvulo, inseminando, colocando dentro da cavidade intrauterina. É isso que se dá o nome de inseminação intrauterina. Tem espaço ainda dentro dos tratamentos de reprodução assistida? Tem.
mas, digamos assim, existem tratamentos que são mais efetivos hoje em dia. As indicações que a gente pode elencar aqui como sendo baseadas em evidência para a indicação da inseminação intrauterina são aquelas pessoas que então não conseguem, né, ou acham muito difícil ter relação sexual vaginal devido a alguma deficiência física ou algum problema psicossocial, né, mulheres também com vaginismo. Essas condições, né, a gente usa o esperma seja do parceiro, né, do cônjuge, ou um sêmen de doador. As condições também que requerem uma consideração específica, pacientes que tenham uma soropositividade para o HIV e que eventualmente isso, né, mesmo utilizando de terapia antirretroviral, ainda com uma carga viral ainda que possa dar risco à contaminação da parceira, a gente recomenda então usar o sêmen para um lavado, para tentar eliminar a possibilidade de transmissão do HIV e fazer uma inseminação artificial com esse sêmen preparado. E, obviamente, as pessoas do mesmo sexo, como a gente citou. Já a reprodução assistida, né, o famoso bebê de proveta, que é uma tecnologia que a gente já conhece como humanidade desde a década final da década de 70, 78, o nascimento de Louis Brown, que nasceu na Inglaterra, né, que foi o primeiro bebê de proveta descrito na humanidade. É uma técnica que a gente usa também, já muito mais amplamente, com muito mais modernidade, muito mais sucesso do que a época de Louis Brown. Mas a gente categoriza a fertilização assistida como a fertilização in vitro tradicional, uma técnica que a gente transfere gameta já preparado, né, para dentro da região tubária, muitas vezes, e a transferência também de zigotos, quer dizer, as diferenças entre o pacote de fertilização assistida tem a ver com a tecnologia que se emprega para acelerar ou para abreviar a reintrodução do embrião dentro do corpo da mulher. Então, a fertilização assistida ela tem também todo um protocolo que deve ser seguido. Esses protocolos também existem organizações internacionais que os divulgam, né, e se atualizam baseado em evidências, mas em geral, dentro da fertilização assistida, a gente segue algumas etapas. A primeira etapa, que seria o bloqueio daquela hipófise para poder então começar a estimulação ovariana. Meio que para zerar e para colocar o tempo da ovulação no momento que a gente programa, tá? Então bloqueia essa hipófise com algumas substâncias que inibem a secreção das gonadotrofinas para depois então entrar com uma série de medicamentos indutores de ovulação. Na sequência, né, à medida que a resposta ao estímulo dessa ovulação, a aspiração desse folículo, que é então retirado num tempo adequado, esses folículos então eles são observados no microscópio, digamos assim, eles passam por um critério de avaliação para classificá-los como sendo os ócitos mais capazes ou menos para serem fecundados. Nesse concomitante, há também a preparação dos espermatozoides feita em laboratório. Depois, na sequência, é o momento em que, né, inseminou, digamos, no laboratório. Essa inseminação com a fertilização dos ócitos é acompanhada, é colocada em cultura para haver um crescimento também no tempo adequado e um momento oportuno de transferência desses embriões para de volta ao ventre materno. O ciclo de fertilização em geral ele leva 2 semanas. São vários ciclos que você pode tentar, mas o momento maior de intensivo, né, de tratamento que demanda da mulher uma disciplina até para se automedicar, é esse período das primeiras 2 semanas. A taxa de sucesso também da fertilização in vitro depende muito, depende não só da paciente, aquele algoritmo que a gente fala que a idade é o principal fator, indicador, né? A reserva ovariana, você vai somando uma série de pacotes aí para poder ter um prognóstico mais afinado, mas no cômputo geral, né, considerando, né, aquela paciente padrão, em torno de 35% a 50% das mulheres, dos casais, obtêm sucesso na fertilização in vitro. É claro que isso depende do serviço também, né? Da qualidade do serviço,
do treinamento daquele profissional. E isso, né, é determinado muitas vezes pela oferta e procura no mercado como o nosso. Então, só para dar uma apresentação bem breve, né, porque aqui a gente não está propondo formar ninguém na área de reprodução humana, mas os tipos de bloqueio hipofisário que vocês eventualmente vão ouvir falar e que pode cair em prova, existem dois, né? Um tipo que a gente usa, que a gente chama de um ciclo mais longo, né? Que a gente usa um análogo do GNRH, um agonista, ou um ciclo mais curto que a gente usa um antagonista, e aqui eu disponho para vocês as medicações para depois vocês darem uma olhadinha. Mas é importante que vocês lembrem que existe primeiro esse bloqueiozinho e que a gente induz para poder zerar o jogo e começar a ovulação. O estímulo à ovulação, né, o crescimento e desenvolvimento desses óvulos, né, desses oócitos, para poderem ser fertilizados no laboratório, essa estimulação ela se faz normalmente com o uso de gonadotrofinas como o FSH recombinante ou o FSH urinário também, que é uma opção. Pode-se acrescentar ou substituir pelo HMG ou também em associação com essas gonadotrofinas. Na fase que dura de mais ou menos até o 8º, 12º dia do ciclo, a gente acompanha com o monitoramento de dosagem hormonal, com o monitoramento do próprio ovário, né, para acompanhar essa ovulação. Os maiores folículos, aqueles que alcançaram pelo menos 18 milímetros de diâmetro, esses aí são aqueles folículos que são ideais para serem fertilizados e que respondem muito bem ao estímulo final com o hormônio HCG, que seria aquele que dá o start no final para que os ócitos, então, sejam capacitados para a ovulação. Em situações muito, muito especiais, naquelas mulheres, por exemplo, que são extremamente responsivas, né, às gonadotrofinas, aquelas hiperestimuladas, a gente pode, então, iniciar um ciclo com antagonista, né, de gonadotrofina e utilizar também o agonista como uma forma de indução e completar com HCG e tentar burlar o risco de hiperestimulação ovariana. A sequência de ultrassom, o primeiro que a gente faz para monitorar o bloqueio efetivo, né, do ciclo, para ver que estamos zerando o estímulo do crescimento folicular para entrar, então, com aquele que é induzido pelas drogas. A imagem de ultrassom, vocês veem aqui nessa imagem, que praticamente você não vê folículo ovariano nesse ovário, como se não tivesse nenhum ali presente. Estão todos eles dormindo. No 5º dia, que você já começou a indução, né, para estimular aquela ovulação, já há de se buscar, então, uma resposta ovariana. E a gente observa nessa imagem, no quadro mais aqui à sua esquerda, né, inúmeros folículos, eu estou contando ali pelo menos 5 ou 6, que seria o ideal para poderem ser aspirados a partir do momento adequado, né, para trazer a ovulação para dentro do laboratório, digamos assim. Então, no 11º dia do ciclo, o folículo, depois da introdução do HCG, em torno de 35, 36 horas depois da administração do HCG, que é aquele impulso para que o ovário libere esse folículo, a gente faz então a dosagem do estradiol e da progesterona para confirmar nesse momento de que está havendo ovulação, para captar e agendar a mulher ir à clínica e poder fazer a retirada, né, do óvulo para fecundar. Então, nessa coleta, na oportunidade da coleta desse óvulo, isso é feito também dentro de um ambiente que seja controlado, né? Geralmente é um ambiente que é dentro de um hospital, ou pelo menos uma clínica que tem acesso a um centro cirúrgico com rapidez. Os folículos, eles são aspirados através dessa cânula, eles são armazenados. Esse procedimento é um procedimento que a gente faz com uma anestesia simples, digamos assim, coloca a paciente para dormir, porque é um procedimento rápido, né, guiado pelo ultrassom, é só o tempo suficiente de você poder coletar aquilo ali, 15 minutos, meia hora, não precisa mais do que isso da paciente submetida a algum tipo de anestésico. Então, esse conteúdo folicular é aspirado, transferido então para o laboratório. No laboratório ele é fertilizado, seja a gente fazer a fertilização in vitro clássica, ou seja, aquela mais apurada, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, o caminho é mais ou menos o mesmo, né? Então, a gente tem uma oportunidade para poder fazer
a fertilização e acompanhar o desenvolvimento, a formação daquele embrião que está se formando, quais são aqueles que seriam os mais habilitados, os mais capazes, digamos assim, com maior chance de vingar enquanto gravidez. Então, a avaliação da qualidade do embrião é feita nessa oportunidade. O tempo da transferência desse embrião, que é aquela janela para implantação, né? Claro que a ciência é uma coisa que muda o tempo todo, mas o que vigora nesse momento é que a janela da oportunidade da implantação é em torno do 4º para o 5º dia do blastocisto. Então, aqui nessa imagem, a gente pode observar toda a progressão da evolução até chegar ao blastocisto e o aspecto da qualidade que a gente atribui como sendo de alta qualidade, um embrião que a gente diz que é o mais capaz, né? Que a gente determina a qualidade do que a gente vai transferir de volta para o útero da mulher e descartar aqueles que não tenham uma qualidade para poder vingar nessa gravidez. Tudo isso também é normatizado, toda forma de descarte de embrião, existem normativas, existem leis também no nosso país para isso, tá? Então, nessa avaliação morfológica, a presença do blastocisto é o que determina o maior sucesso dessa janela da implantação e o número também de embriões é um outro ponto de bastante debate, e isso é importante, essa reflexão. O Conselho Federal de Medicina, no nosso país, em 2010, definiu algumas normas técnicas também de fertilização, mas não foi muito claro na definição do número de embriões que podem ser transferidos de volta. Então, eu vou ler para vocês, né, vocês me acompanhem, o número máximo que o CFM recomenda de ócitos e embriões a serem transferidos para a receptora não pode ser superior a 4. Mas 3, será que é válido? Enfim. Em relação ao número de embriões a serem transferidos, são feitas as seguintes determinações. A mulher com até 35 anos, a gente coloca 2 embriões. Mulher de 36 a 39, coloca 3 embriões. Mulher de 40 anos ou mais, coloca 4 embriões. O pensamento, eu entendo qual é. O pensamento, à medida que a mulher vai amadurecendo, que vai envelhecendo, a capacidade dela de ter, né, embriões que possam ser viáveis, pensa-se que é digamos assim, o que favorece a um número maior de transferência de embrião à medida que ela vai envelhecendo. Porém, o que a gente observa na prática, em estudos epidemiológicos, é o risco de você transferir mais do que 2 embriões nessa transferência, é o risco de uma gravidez múltipla, que quanto maior o número de bebês, maior seriam os efeitos adversos, os resultados que não são adequados. Então, a taxa de prematuridade em pacientes que fazem tratamento de infertilidade, principalmente com gravidez de trigêmeos, onera o nosso sistema de saúde porque temos muito mais prematuros decorrente disso. E o sucesso da implantação de 2 embriões, em qualquer que seja a idade, já vem sendo consolidado em robustas evidências científicas como sendo o mais seguro, o mais eficaz e que traz menos agravos. Então, esse é um ponto de debate que vigora até agora dentro do CFM e mesmo dentro do Ministério da Saúde. Então, o esquema de número de embriões, né? Um embrião que é classificado como sendo D3, que é aquela fase do embrião que já tem uma maturidade, em mulheres de menos de 35 anos, 1 a 2 embriões, se for blastocisto, 1 a 2. E a progressão disso daí que vocês estão percebendo aí, se a mulher, por exemplo, está fazendo barriga de aluguel, né? Que é receptora de óvulos também entra nessa categoria. Mas é importante, eu quero deixar destacado, que os embriões excedentes, dentro dessa normativa que nós temos, o CFM também regulamentando, esses embriões excedentes, eles não são descartados de imediato. Tá? Os embriões que são de boa qualidade, que você eventualmente, numa mulher que foi muito responsiva ao estímulo de ovulação, que ela produziu lá 10, 15, às vezes até 20 oócitos, e que teve uma capacidade também de gerar 10, 15, 20 embriões, ela vai utilizar 2. O que a gente faz com aqueles outros que ficaram? Então, caso seja fertilizado
um maior número, um número maior, né, de embriões do que o esperado, esse excedente ele pode ser congelado por uma técnica que a gente chama de vitrificação, e ele pode ser utilizado num outro momento, num momento posterior. E se o casal não desejar ter mais filhos, ele pode doar esses embriões para um outro casal, né? Ou até mesmo para pesquisa científica, que aqui nós temos inclusive uma flexibilização maior, né, para as pesquisas nessa área, e o CFM recomenda que os excedentes que não forem utilizados poderão ser descartados a partir de 5 anos. Então, essa é o que determina a nossa lei. Os casais que em nenhuma hipótese concordarem com o processo de congelamento, né, para a estocagem do embrião, elas poderão ter, então, um número limitado de óvulos fertilizados, e isso pode, então, evitar o excesso e a necessidade também do congelamento, né, com a vitrificação. Outra técnica também que é usada também cada vez mais é usar o embrião fresco, né, daquele ciclo de fertilização, com um que esteja armazenado nessa técnica de congelamento. Então, aqueles 2 embriões, entra um fresco e um congelado, também tem uma taxa de gravidez, sucesso de gravidez bastante elevado. Nessa transferência, então, do embrião para o útero, que se dá, né, em torno de 5 dias depois da fertilização, quando você já tem lá o blastocisto, é também um procedimento que é simples, que é feito também, digamos assim, numa clínica que não precisa de grandes complexidades, não precisa nem de anestesia, é inserido através, né, de um próprio catéterzinho, então é um procedimento tranquilo, indolor e de baixa complexidade. Depois, né, da fertilização, nós temos então uma fase de suporte hormonal para dar um aporte maior àquela fase lútea. Então, o suporte hormonal com a progesterona, depois que esses embriões estão sendo recolocados, ele deve ser uma conduta também. Então, são utilizadas a progesterona, que pode ser injetável, pode ser a progesterona micronizada, que aqui no Brasil é o Ultragestan, ou pode ser o gel de progesterona também. Tá? Quando a paciente tiver poucos óvulos, né, o suporte dessa fase lútea meio que modulado também pela quantidade de embriões que são transferidos, mas se a mulher tiver poucos óvulos, ela pode também fazer uso de 3 doses do HCG, em torno de 1.500 unidades, para cada 3 dias, como uma forma de dar um boost também na promoção, na produção da progesterona. Se ela tiver, né, se ela tiver algum impeditivo para o uso do HCG, nessa fase lútea, né, um número de óvulos que for maior, né, pelo risco da síndrome de hiperestimulação ovariana, a gente tem que sempre ficar atento. E o teste de gravidez normalmente é recomendado que seja feito a partir de 11 dias, 12 dias, depois da transferência do embrião, para a gente esperar um resultado positivo ou negativo. E aí a taxa de sucesso, dependendo, né, daqueles padrões, né, que são importantes da gente avaliar fatores como a idade da mulher, a qualidade do óvulo, qualidade do espermatozoide, qualidade do embrião, a qualidade endometrial e o número de embriões que a gente transferiu, tem uma taxa de sucesso que vai variando também à medida que a mulher vai ficando mais velha, e a partir de 40 anos, né, naquele grupo que está ali aparecendo 43, 44 anos, a taxa de sucesso é de 7%. Então, há uma dramática queda, muito modulada pela questão da idade, mas que entram também esses outros fatores aí agravantes. Dentro dessa apresentação, eu estou querendo ajudar a fazer um raciocínio mais lógico, clínico, né, de uma avaliação inicial, se você estiver sentado no consultório e receber casais, né, que estão buscando orientação nessa direção de tratamento de infertilidade. Então, esses exercícios que eu vou propor agora é mais nesse sentido de casos que são mais frequentes, né, de se apresentar. Então, por exemplo, uma mulher de 25 anos e seu parceiro vão ao seu consultório para discutir o problema deles com relação à concepção. Eles informam que têm tido relações sexuais desprotegidas nos últimos 2 anos, mas que não resultaram em gravidez. A paciente é obesa e diz que sempre foi muito pesada. Ela descreve períodos menstruais aí em torno de 2 a 5 meses ela menstrua e o sangramento é muito intenso.
Você observa, inclusive, ela tem pelos visíveis no queixo, no lábio superior, além de acne moderada, né, na testa. Qual é a causa mais provável da infertilidade desse casal? Né? Letra A, tumor ovariano secretor de andrógenos, de androgênios. Letra B, infertilidade por fator masculino. Letra C, síndrome de ovários policísticos. E letra D, hidrossalpinge. Letra E, hipotireoidismo. Paciente obesa, oligomenorreica, né? E com dificuldade em engravidar, a probabilidade de ser ovário policístico é bastante grande, então a resposta que eu marcaria a C. Nesse caso, uma mulher nulípara, 30 anos, ela e o parceiro chegam no consultório com queixa de incapacidade de conceber também depois de 2 anos de relações sexuais desprotegidas. O parceiro tem 2 filhos de um casamento anterior. A história dela, paciente, é significativa para uma história remota de infecção por clamídia na adolescência, mas ela não consegue lembrar se foi tratada. Sua menstruação é regular, acontece a cada 28 dias. Os achados restantes de uma história e exame físico não são dignos de nota. Qual o diagnóstico mais provável? Letra A, estenose cervical. Letra B, infertilidade por fator tubário. Letra C, né, síndrome de ovário policístico. Letra D, endometriose. E letra E, infertilidade por fator masculino. Nesse quadro que nós temos aqui, uma história de uma infertilidade para ela primária, para ele secundária, e ela com um passado, que ela meio confuso aí dessa infecção sexualmente transmissível. Então eu colocaria também minhas apostas na origem da infertilidade dela como fator tubário. Então resposta B. E aqui nós temos a imagem, né, uma oclusão tubária, que seria a clássica de uma pessoa que, por exemplo, teve uma condição de uma infecção sexualmente transmissível com clamídia associada, então possivelmente ela não sendo tratada, a taxa de infertilidade dessas mulheres é de fato elevada, e o tratamento consiste essencialmente na salpingectomia, né, para tirar aquele foco da infecção, né, pode ser feito inclusive laparoscópica, como está sendo mostrada na imagem aqui, e em caso em que a gente não tenha a capacidade de uma patência de pelo menos uma das trompas, já partir então para uma fertilização in vitro, né, que é uma das grandes acessos, né, que a gente tem. Nesse outro caso, uma mulher de 28 anos e o noivo de 30 vem ao consultório para discutir a sua infertilidade. Eles tentam engravidar tem 15 meses, também sem sucesso. A paciente já teve 2 partos vaginais sem complicação nenhuma anteriormente e após a gravidez com outro parceiro diferente. O seu noivo nunca teve filhos. A paciente descreve que ela tem ciclos menstruais regulares, apresenta cólicas leves durante o período menstrual e nega grandes problemas de saúde, assim como o seu parceiro. Então, desses fatores, né, que estão sendo descritos aqui, quais são as opções de diagnóstico mais provável? Letra A, a infertilidade por fator masculino. Letra B, uma sinéquia intrauterina, uma síndrome de Asherman. Letra C, uma doença de tireoide. Letra D, a síndrome dos ovários policísticos. Ou a letra E, doença inflamatória pélvica. Bom, nesse caso nós temos aqui um rapaz que nunca teve filhos. Então a possibilidade, dentre as opções que foram apresentadas por esse histórico, é a mais provável, a resposta é a letra A. Então essa história desse paciente, a gente provavelmente vai esbarrar num espermograma que se mostre alterado, seja pela morfologia, seja pela quantidade. Lembremos, né, que o fator masculino é um dos primeiros fatores, né, de infertilidade. Essa divisão de responsabilidade aí como fator masculino é preponderante também. A gente sempre tem que pensar e lembrar que a gente tem técnicas para reverter ou até mesmo para contornar, digamos assim, o fator masculino com as técnicas modernas de fertilização. Nesse outro caso clínico aqui, uma mulher de 26 anos, o seu marido de 25, eles comparecem à consulta buscando uma segunda opinião. Tentam engravidar há mais de 2 anos, também sem sucesso, foram recentemente a um especialista em reprodução, numa cidade vizinha,
e trazem, né, aquele monte de exames, seus resultados laboratoriais, exames de imagem. A análise do sêmen do marido tem achados normais, com bons parâmetros. A paciente foi submetida a uma ultrassonografia e a uma histerosalpingografia, também com achados normais em ambos os casos. E obteve resultados normais no estudo da dosagem do hormônio antimileriano, do FSH, do TSH, prolactina, progesterona no 21º dia do ciclo. E sua história menstrual é normal. Dos diagnósticos prováveis, nós temos A, hipotireoidismo, B, infertilidade sem origem aparente, C, anovulação, né, com o fator infertilidade do fator ovariano, infertilidade na letra D por fator masculino e letra E, a infertilidade por fator tubário. Esse é um caso clássico que a gente está eliminando. Então, a gente começa a resposta eliminando as possibilidades. Então, a infertilidade por hipotireoidismo não aparenta ser, ela tem uma menstruação que é regular. Anovulação também não, porque a menstruação é regular. O fator masculino também, ao que tudo indica, também não é, que tem um exame de espermograma, basta um para dizer que é normal. Se der alterado é que a gente repete, viu? E o fator tubário também não tem história clínica para isso. Esse grupo da infertilidade de origem, sem origem aparente, ou a infertilidade que a gente chama de inexplicada, é responsável por mais ou menos 10 a 15% das situações de infertilidade. E, em geral, existe uma endometriose por trás. Isso, né, seria a resposta que eu assinalaria aqui, a resposta B, essa infertilidade sem origem aparente, aquilo que a gente não achou ainda. Se buscar mais, encontra, mas, né, dentro disso não encontrou, essa é a categoria. E nesse último quadro aqui, nesse último caso clínico, uma mulher de 23 anos, seu marido de 24, chegam no consultório com queixa de incapacidade de conceber, tem mais ou menos 14 meses, e esse tempo todo relações sexuais desprotegidas. As histórias clínicas anteriores de ambos não são dignas de nota, e a paciente relata que tem ciclos bem regulares a cada 28 dias, mas sofre com cólicas intensas, que começam vários dias antes da menstruação e continuam até o 3º dia. Essa cólica piorou com o tempo, ela também relata sentir dor no reto, né, dor retal, quando tem evacuação durante a menstruação, e ela está muito preocupada com esses sintomas e pergunta o que podem ser, né, e o que a gente pode indicar. Então, o diagnóstico provável, mediante uma sintomatologia como essa, letra A, infertilidade de fator ovariano, letra B, infertilidade de fator cervical, letra C, infertilidade de fator tubário, letra D, infertilidade de fator peritoneal, letra E, infertilidade sem causa aparente. Nos casos, né, da endometriose que se apresenta como esse quadro clínico aqui está gritando que é, a consideração é categorizar como sendo um fator tuboperitoneal ou peritoneal a causa, tá? O grupo da infertilidade sem origem aparente, que pode estar dentro desse conjunto, a endometriose, são aquelas endometrioses mais leves, que não chegam a dar sintoma, que eventualmente é só um achado laparoscopia. Então, para essa pergunta, a resposta certa é a letra D, endometriose como fator tuboperitoneal. E só lembrando, né, que a endometriose tem essa capacidade de se espraiar, se depositar com esses implantes por toda a cavidade peritoneal, fazendo então uma reação inflamatória, distorcendo toda aquela arquitetura e podendo também levar à obstrução. Nos casos mais graves de endometriose, direto uma recomendação é a fertilização in vitro, que seria a melhor opção para ela. Bom, hoje é isso que eu quero trazer para vocês. Sugiro, né, a complementar o estudo de hoje com o material didático que acompanha e os exercícios também para poder auxiliar a consolidar melhor o que hoje foi apresentado, o que vocês vão ler, e a recomendação também de uma bibliografia, inclusive essa primeira do National Institute of Health Clinical Excellence. Eu tive a oportunidade e o grande prazer de poder participar das normativas de tratamento de fertilidade para o Reino Unido que vigoram até hoje. Até a próxima!